Estamos ao vivo. Bom dia a todos. Estamos aqui no Congresso Brasileiro de Custos, iniciando mais um painel, e este painel vai tratar de ensino de custos frente ao novo cenário educacional remoto. Teremos a presença de 3 debatedores: o professor Henrique Luiz Correia, o professor Marcelo Ponoghini e o professor Wellington Rocha. Então, sem ocupar muito tempo, eu gostaria de passar a palavra para os debatedores, iniciando com o professor Henrique. Professor Henrique, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, professor André. É um prazer enorme estar aqui no Congresso Brasileiro de Custos 2020, para debater um pouquinho essa história da educação remota, né? Nada melhor do que a gente estar remoto discutindo a educação remota. Então, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite dos organizadores. Eu já me desculpo logo de cara com os participantes, porque eu não sou um expert no ensino de custos. Eu sou da área de engenharia de produção, da área de administração de cadeias de alimentos, administração de operações, mas fui convidado pela organização para falar um pouquinho da minha experiência onde eu estou localizado agora, né? Eu já faz 15 anos, eu saí do Brasil, eu tenho um histórico de ensinar no Brasil no Departamento de Engenharia de Produção Politécnica, USP, por 10 anos, depois 8 anos na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, no Departamento de Produção e Operações, e 15 anos atrás eu recebi um convite muito gentil de uma escola de artes liberais, né, numa faculdade, aqui na Flórida Central, pertinho do Mickey Mouse, chamada Rollins College. E eu ensino na Summer Graduate School of Business, que é a escola de pós-graduação dentro da universidade, Rollins College, né? Então, por que um cara que não é do ensino de custos está aqui, né? O que eu tenho participado bastante é de todas as discussões dentro da minha universidade, do Rollins College, em relação à transição que o Covid nos fez passar de um ensino presencial. A minha universidade é uma universidade que coloca no mercado como uma universidade pequena, com salas de aula pequenas, com proximidade muito grande dos alunos. A gente conhece todos os alunos pelo nome depois de 2, 3 semanas. Então, para nós, a transição para o ensino online, que foi forçado a fazer isso no meio de março, né, pelo Covid, necessitou que a gente se organizasse completamente em termos de universidade. Então, eu vou narrar um pouquinho o que a gente tem visto por aqui, porque nessas discussões a gente aproveitou para começar a pensar um pouco como é que vai ser o futuro da educação superior, né? E eu acho que a mudança do Covid-19, a mudança que ela trouxe, eu acho que ela não vai embora. Ela vai continuar por aqui em muitos anos, né? Então, assim, só para contextualizar, a gente, olhando para a história, né, tem alguns eventos de grande escala, eventos inesperados, que acabam causando mudanças profundas e permanentes na sociedade, né, na economia. Se a gente pensar na Segunda Grande Guerra Mundial, né, com basicamente os homens saindo dos seus locais de origem para as frentes de batalha, causou uma mudança substancial na sociedade, que foi as mulheres entrando na força de trabalho, né? Porque alguém tinha que tocar as fábricas, alguém tinha que tocar as empresas, e os homens não estavam disponíveis, as mulheres, tradicionalmente naquela época, estavam em casa, acabaram indo e nunca mais voltaram para casa, né? Quer dizer, é uma mudança social substancial que aconteceu por conta desse fato grande e radical. Depois, se a gente pensar um outro um pouco mais recente, né, muitos de vocês talvez se lembrem disso, eu sou velho o suficiente para lembrar, na virada do milênio, teve quase uma paranoia corporativa de que quando o ano mudasse de 1999 para o ano 2000,
que uma série de sistemas podiam entrar em colapso, porque não estavam preparados para lidar, usavam apenas caracterizar o ano, e aí daqui a pouco o sistema ia pensar que era 1900 e não 2000. E isso acabou causando um repensar, um reescrever de uma quantidade brutal de programas. Como não se tinha mão de obra disponível, né, no Ocidente, acabou isso, vamos dizer, gerando uma terceirização intensa para a Índia, né, de engenheiros de software, etc. E isso nunca mais voltou ao normal. Hoje, muita gente continua terceirizando e usando serviços de software terceirizados da Índia, né? O Covid-19 também é um desses eventos, eu acho, né? E que forçou e apressou tremendamente a tal da transformação digital. E a gente sabe, dentro das empresas, estava sendo conversado há 10, 15 anos atrás, todo mundo dizendo, vamos nomear alguém para pensar a digitalização, como é que a gente vira digital. Nas universidades, todo mundo pensando, né? Qual será o melhor modelo? Modelo misturado de um pouco presencial, um pouco remoto? Será que a tendência é online? Só que com o Covid, acabou a história. Em uma semana a gente teve que se digitalizar, assim como as empresas se digitalizaram, apressou tremendamente a história de trabalhar de casa, vai por aí afora. Então, deixa eu falar um pouquinho qual é o contexto que eu vejo nos Estados Unidos, porque isso aí é importante para justificar o que eu acho, o que a gente por aqui acha que vai acontecer com a educação superior. Aqui nos Estados Unidos, existe quase que uma crise referente aos custos da educação superior. Então, para você ter uma ideia, nos últimos 40 anos, a inflação de mensalidade escolar, né, anuidade escolar, a gente chama de tuition, que cresceu 1.400%. Também, nos últimos 40 anos, 1.400% de inflação. A inflação do mesmo período nos Estados Unidos foi 211%. Então, uma delas ficou por 3, a outra ficou por 15. Né? Só que as aulas, basicamente, são similares ao que eram há 40 anos atrás. E hoje ficou mais complicado ainda, porque hoje os pais veem os filhos voltando para casa, né, nem usando os dormitórios, e assistindo aula por Zoom. Né? Ou seja, a percepção de muitos pais é que diminuiu a qualidade vamos dizer, da educação com esse custo astronômico. Interessantemente, nos últimos 15 anos eu tenho vivido essa experiência, né? Ninguém em educação superior nos Estados Unidos procurou cortar custos. É simplesmente uma não preocupação dentro das escolas de nível superior, né? Sabe que aqui tem escolas públicas e tem escolas privadas, mas as escolas públicas, diferentemente do Brasil, não são gratuitas, né? Elas têm os custos parecidos com os custos da escola privada, anuidades da mesma forma. As dos sistemas estaduais cobram um pouco menos para residentes do Estado, mas para qualquer pessoa de fora do Estado, o tuition é parecido com os das escolas privadas. E isso está no nível de mais ou menos $60 mil por ano, para você ter uma ideia. $60 mil por ano. As faculdades, né, o college tem em geral 4 anos de educação, ou seja, a gente está falando de $250 milhões, é o custo de uma faculdade de 4 anos. Né? Mas, aqui nos Estados Unidos, né, a grande maioria não tem o dinheiro para pagar para os filhos a sua tuition. Muitas das crianças que vão para a universidade acabam fazendo dívida. Né? Dívida, pede um empréstimo, paga a tuition, depois, durante o período de forma profissional, paga de volta até os 30, 35 anos, pagando de volta essa dívida, que é o valor. Essa dívida consolidada de todos os estudantes aqui nos Estados Unidos é de $1,6 trilhões. Esse é o tamanho do buraco, esse é o tamanho da dívida, do passivo que existe, e tem sendo empréstimo de tuition, $1,6 trilhões. Para comparação, alguns
o PIB do Brasil é em torno de 2 trilhões de dólares. Se a gente fizer a paridade de preços, 3 trilhões, mas você entende, né? Ou é quase a mesma coisa, ou é a ordem de metade do PIB brasileiro, que é o tamanho do buraco da dívida estudantil. Isso é insustentável. Todo mundo meio que aceita que é insustentável. Muita gente já pensa duas vezes em ir para a universidade, ou tenta fazer o que a gente chama de community colleges, né, colégios mais locais, muito menores de preço, de 2 anos de duração, muito mais profissionalizante. E isso não é bom para o país. A gente acha que a camada superior das universidades americanas, quer dizer, aquelas Ivy Leagues e outras do topo, a Ivy League, quando se fala, você sabe, é uma liga atlética, né? Que tem Brown University, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, UPenn, University of Pennsylvania, Princeton e Yale. Esses fazem parte de uma liga universitária chamada Ivy League. Como são escolas de primeira linha? O pessoal estuda Ivy League com as escolas de primeira linha. Tem muitas que são de primeiríssima linha, mas não são Ivy League. Por exemplo, Stanford, por exemplo, outras aí, New York University, vai por aí afora. A gente imagina, na discussão do superior, que essas escolas do topo não vão sofrer muito. Mas elas só têm 64 mil vagas. É uma fração do que se necessita para formar as pessoas daqui. 0,5% das vagas universitárias. Então, elas têm uma lista de espera suficiente para não sofrer. Elas vão ter as suas aulas preenchidas. A gente acha que a segunda camada de universidade também não vai sofrer, vai ter as suas vagas preenchidas. Mas a terceira camada, a quarta camada, que é o grosso das universidades, vão morrer. A continuarem as coisas do jeito que está. Então, a situação é insustentável. Por outro lado, existe também uma tendência que a gente está observando aqui, dessas empresas que a gente chama Big Tech, né, as grandes empresas de tecnologia. Então, aí eu estou falando Google, Facebook, Apple, etc. Elas, que elas estão hoje, elas precisam achar 150 bilhões de dólares em receitas adicionais nos próximos 5 anos para elas continuarem relevantes em termos de atrair investimento de capital. Se elas não conseguirem manter esse nível nos próximos 5 anos de crescimento, provavelmente investidores vão começar a preferir outros negócios, tipo Apple. Então, essas empresas grandes empresas de tecnologia estão procurando ir para outros negócios, diferentes das que elas estão hoje, no mundo corporativo e assim por diante. Então, basicamente, elas estão atrás de expandir para saúde, governo e, arriscou certo, educação. A gente está vendo muitas parcerias acontecerem dessas grandes empresas de tecnologia com universidades. E isso parece inexorável para a gente, parece que não vai voltar. Por quê? Para prover essas universidades de tecnologias mais avançadas, de permitir, de certa forma, aulas que sejam dadas remotamente, mas que tenham o touch and feel, né, que pareçam, que sintam para o estudante como se eles estivessem na sala de aula, né, para servir a universidades como a minha, por exemplo, coloca no mercado como uma escola de muito contato próximo com os estudantes, que isso consiga ser feito de uma forma quase que transparente, que as pessoas possam ter as aulas remotas, mas com essa sensação de proximidade. Isso é interessante porque, se isso de fato for uma tendência que continua, essas universidades vão conseguir escalabilidade que no ensino presencial não conseguem. Então, conseguem dobrar sua escala, triplicar sua escala. Em vez de oferecer, sei lá, 3, 4 mil vagas, a escola é capaz de oferecer 10, 15 mil vagas. Com isso, né, com o aumento da escala e não um aumento correspondente a custos marginais, o que acaba acontecendo é que isso pode trazer tuition a um nível mais possível de ser pago pelas pessoas. Bom, então essa é uma tendência. Educação superior está se tornando insustentável por causa da dívida, né, e do custo de tuition. Ao mesmo tempo, Big Tech indo para educação, em parcerias com universidades.
E, em paralelo, tem uma outra tendência acontecendo, que é a tal da gig economy, né? Como se chama aqui nos Estados Unidos. Eu chamaria da economia dos autônomos, né? É essa coisa que as pessoas cada vez menos vão ter ligações escritas com certas instituições, empregos full-time, mas vão ter vários gigs, né? Trabalho para várias instituições, em várias instâncias, de forma autônoma. Então, o camarada trabalha respondendo chamada de call center durante um certo tempo na sua casa, trabalhando por televisão, depois faz Uber, tarde, e assim por diante, né? Então, a gente acha que isso também, de certa forma, vai entrar no mundo da educação, né? Porque a gente acha que as universidades, de certa forma, vão trabalhar um mix, né? Um núcleo fixo de professores para tocar pesquisa, laboratório, seja o que for, a presença das pessoas lá, né? E mas se baseando numa maioria de professores autônomos, né? E aí você teria instituições como a Gênios, a Atlas tem aqui no Brasil, Coursera, Udacity, edX, várias dessas instituições que se dispõem a gerar conteúdo e disponibilizar conteúdo. Qual é o papel da universidade? O papel da universidade, a gente acha, vai ser um papel de curador desse conteúdo. Então, o conteúdo é gerado de forma autônoma por um monte de instituições, um monte de professores autônomos, e, vamos dizer, a estampa, o carimbo de qualidade é dado por essas universidades que vão, então, desenhar currículos e certificar a qualidade desse conteúdo de forma autônoma para formar, possivelmente, a sua oferta para a sociedade, né? O resultado, se tudo isso der certo de uma forma virtuosa, vão ser preços menores de tuition, né, com mais acesso para pessoas, margens maiores para as universidades, que vão permitir que essas universidades não quebrem. É claro que a gente acha que tem várias que não vão resistir, não vão sobreviver, mais acesso e mais recursos colocados para ensino com base em pesquisa, experiências e interação. Enfim, só para terminar aqui a minha falação, em termos de futuro, tem um artigo muito interessante da Harvard Business Review, agora de 2020, né, em que, de certa forma, 3 perguntas são colocadas que eu acho que elas são pertinentes para a gente que está em superior, nos Estados Unidos, mas eu acho que no Brasil as coisas vão acontecer de forma mais ou menos similar, que a gente precisa se perguntar. Por exemplo, a gente tem tradicionalmente um modelo que é presencial, então o aluno vai para a universidade, fica 4 anos ou 5 anos tendo essa experiência com seus colegas, com os professores, etc. Então, essa vivência universitária é parte da formação. A questão que a gente deveria se perguntar é o seguinte: será que os estudantes precisam mesmo desses 4 ou 5 anos de experiência, face a face? Será que não dá para a gente condensar isso em 2 anos de experiência face a face, experiência de convívio universitário, e eventualmente oferecer os 2 anos adicionais de forma remota, né? Então, pensar nisso, né? Porque isso também pode fazer com que custos diminuam e assim por diante. Segunda pergunta: que alterações na tecnologia a gente precisa fazer, né, para que o acesso e a experiência dos estudantes sejam melhores, né? Nesse ambiente que seja híbrido, presencial ou remoto, ou totalmente remoto, né? Então, sessões síncronas com mais interação, né? E isso precisa ser pensado, mas em países em desenvolvimento, isso leva a uma questão complicada, porque no Brasil e em outros países de desenvolvimento, a gente tem o que se chama aqui do digital divide, né? A divisão digital. Algumas pessoas têm acesso à internet de banda larga, outras pessoas não têm acesso. Então, a gente está vendo hoje que tem muitas crianças que foram para ter ensino remoto no Brasil, porque muitas escolas fecharam, mas algumas tiveram que deixar de ter aula, porque não têm acesso a essa tecnologia, né? Tecnologia de internet com banda larga. Então, como sociedade, a gente precisa pensar nisso, né? Se a gente está indo para esse lado, como é que a gente cria uma infraestrutura para permitir que todas as pessoas tenham esse acesso?
que treinamento é necessário a gente dar para os estudantes e para os instrutores, que não esqueça, tem uma grande porcentagem dos instrutores que não nasceram numa economia digital. Eu estou me incluindo nisso, né? Tem muitos que sim, os mais jovens já nasceram digitalizados, mas a gente ainda tem um legado muito grande de professores experientes, com uma quantidade enorme de conhecimento, que tem que ser treinados para conseguir entregar os seus conteúdos de forma fantástica, como tem feito hoje, mas num ambiente diferente, que é um ambiente remoto, para conseguir um melhor aprendizado e conseguir a mudança de, vamos dizer, mindset, né, desse pessoal para uma aceitação maior dessa questão do ensino remoto ou do ensino híbrido. Então é isso, esgotei meu tempo aqui, não quero comer tempo dos colegas, que são muito mais competentes do que eu para discutir o ensino de custos remoto. E é isso. Então, volto a palavra para o professor André. Muito obrigado, professor Henrique. Você não estourou o tempo de modo algum, muito pelo contrário. Foi preciso como uma arma laser. E, Obrigado. sem perder muito tempo, eu vou passar a palavra agora para o professor Marcelo, para que ele possa nos agraciar com seus comentários e reflexões sobre esse tema. Professor Marcelo, muito bem-vindo. O senhor está no mudo, professor Marcelo. Muchas gracias, profesor Andrés. Disculpas. Gracias, Enrique. Bueno, antes que nada, agradecerles esta invitación y pedir disculpas por no hablar portugués, pero bueno, voy a tratar de hablar lentamente y bueno, antes que nada, agradecer esta invitación, felicitar a todos los colegas brasileños por este congreso que está muy bien organizado, he participado de varias instancias y la verdad que muy buen congreso. Y bueno, puedo darles una visión desde la Argentina, que es donde yo ejerzo la docencia, en la Universidad de Buenos Aires y en una universidad de lo que se denomina el AMBA, el conurbano de Buenos Aires. El 13 de marzo se decretó el aislamiento obligatorio por parte del gobierno nacional. Eso automáticamente nos llevó del día a la noche a tener que cambiar la situación sin mucho conocimiento, como decía el profesor Enrique, de las herramientas. En realidad el Zoom existía siempre, o el Meet, pero nosotros no lo utilizábamos. Sí utilizábamos mucho el Moodle, todo lo que es campus virtual o repositorios de información virtual para complementar las clases presenciales. Pero nos encontramos con que, claro, no teníamos la capacidad técnica para muchos estudiantes, muchos alumnos, tengan educación simultánea a distancia. Entonces empezamos a utilizar herramientas de la plataforma Google, como el Classroom, para reemplazar esos repositorios de información. Obviamente que primero se empezó a dar clase como se podía, con las herramientas que cada uno tenía. Se trataron de respetar los horarios de clase oficiales. Fue como intentar reemplazar lo presencial con lo virtual, ¿no? Cosa que después nos dimos cuenta o nos damos cuenta de que eso no es tan efectivo, ¿no? Sino que nos trae algunos problemas para poder conectarnos con los alumnos, ¿no? La conexión emocional no es la misma que en las clases presenciales. Al principio o en el comienzo, mucho material asincrónico, ¿no? Los alumnos se quejaban de los PDF y de la cantidad de material que se les daba.
Y el gran desafío en la enseñanza de los costos creo que pasa por el tema de las clases prácticas, ¿no? Que allí los casos prácticos había que trabajarlos de otra manera, tratar de simular situaciones, cosa que en el ambiente presencial a veces se reemplazaba con ejercitación. Y nos encontramos con un primer semestre del año 2020 muy improvisado, ¿no? No hubo mucha planificación por parte de las universidades para ese punto. Segundo semestre comienza distinto, diferente. ¿Por qué? Porque ya con la experiencia del primer semestre, muchas cosas las pudimos planificar, ¿no? Empezamos a pensar las materias de otra manera, desde las cátedras, y eso nos llevó a estar mejor preparados, con más experiencia para afrontar el segundo semestre. El gran desafío fue, al final del primer semestre, las evaluaciones. Cómo evaluar a los estudiantes, donde existían algunas variables que teníamos que trabajar, como por ejemplo las variables metodológicas a la hora de evaluar, las variables del tiempo, cuánto tiempo necesita el alumno para resolver una evaluación. Eso generó mucho debate, ¿no? Discusiones con los alumnos, de que el alumno pensaba que le faltaba el tiempo, no era suficiente, y el profesor sí, que creía que sí. Las metodologías algunos consideraban que eran complejas, y en realidad el cambio fue muy violento, ¿no? Sobre todo en las primeras evaluaciones, los alumnos, los estudiantes, sintieron fuertemente ese impacto. En cuanto a la aplicación tecnológica, cada profesor utilizaba la suya. Ahí tuvimos problemas, como decía, el mismo problema que decía Enrique, del acceso por parte de todos los estudiantes a través de las plataformas. Muchos estudiantes no tenían datos en los celulares, por lo tanto, que es la herramienta más, digamos, la común a todos los estudiantes, todos tienen un celular. El asunto es que no todos tienen datos de Internet, por lo menos eso es lo que pasa en nuestro país. Entonces se empezaron a experimentar herramientas a través del gobierno que pudieran liberar el tema de los datos del celular para que no te traigan costos para los alumnos. Se experimentó con la herramienta llamada Big Blue Button, que es una especie de Meet o Zoom, pero que si pasa a través de los servidores de la universidad y con dominios educativos.edu.ar, queda liberado de pagar los datos o no le consumía los datos de celular a los estudiantes. Eso ayudó mucho, sobre todo en aquellas instancias donde las clases tenían que ser sí o sí con cámara, visualizando a los estudiantes, y solucionó un problema parcialmente, ¿no? O sea, todavía la herramienta está trabajándose y en algunos casos ha tenido fallas, ¿no? Ha tenido algunos fallos bastante complejos. En cuanto a la tecnología aplicada, también no encontramos mucha tecnología para simular casos prácticos, ¿no? Es como que teníamos que sí o sí innovar y crear a través de las herramientas convencionales, como puede ser Excel o puede ser algún software vinculado con la parte educativa, pero no encontramos herramientas tecnológicas que nos permitan plantear casos, casuística, ¿no? Y sí tuvimos que trabajar de un semestre para el otro en el cambio de algunos programas de estudio, los contenidos en algunos casos, replantearlos,
la forma en que los presentábamos a los estudiantes y a los alumnos, la necesidad sí o sí de presentaciones tipo PPT o videos, ¿no? Para poder de alguna manera abastecer de contenido, no solamente en lo sincrónico, que eran las clases que dábamos por plataforma, sino en lo asincrónico, que era lo que quedaba en los repositorios de los estudiantes. ¿Qué será del futuro? ¿O qué va a pasar a futuro con esto en nuestro país? Bueno, ustedes habrán escuchado algunas noticias donde ya se está queriendo comenzar con las clases presenciales, pero cosa que no es viable desde el punto de vista operativo, ya que por un lado el gobierno nacional autoriza las clases presenciales y por el otro lado el gobierno provincial no autoriza a los estudiantes o a los alumnos a ir en transporte público. Por lo tanto, hay como una desconexión o una imposibilidad operativa para volver a las clases presenciales. Las universidades están trabajando en el protocolo para poder volver a la presencialidad, pero estimamos que durante este año no va a ser imposible. Se va a terminar el ciclo lectivo 2020 en estas condiciones, y para el primer semestre del año que viene, 2021, ahí se verá si es posible comenzar con algunas instancias presenciales, por ejemplo, evaluaciones presenciales, ¿no? Pero depende mucho, por lo que dicen en los ámbitos de gobierno, de las vacunas y de si esas vacunas van a ser efectivas. Bueno, esas cuestiones que generan incertidumbre y no podemos dominar. Consecuencias de todo esto, me parece que, y esto es una conclusión de la mayoría de los profesores argentinos, la enseñanza remota va a incrementarse, que vamos hacia un sistema híbrido de enseñanza casi inexorablemente, no hay mucha forma, por lo menos en el corto plazo, de ir a otra instancia. Y algo que habló ayer el profesor Carlos Diel y el profesor también Cuña Callado cuando dio una charla en el Instituto Internacional, habló de la necesariedad de gestión interorganizacional, ¿no? De comenzar a gestionar interorganizacionalmente, que eso es lo que nos falta. No funciona bien en nuestro país, no sé cómo le estará funcionando a Brasil, pero en nuestro país hay muchas deficiencias en esa gestión interorganizacional. Se está trabajando en los protocolos, hay muchas contradicciones entre los distintos actores que trabajan en el ámbito educativo, y creo que el año 2021 va a ser mejor, pero todavía vamos a tener esta instancia híbrida de educación, parte virtual, parte presencial, es hacia lo que vamos. Si me permiten una última conclusión, creo que debemos trabajar fuertemente en los vínculos motivacionales y emocionales con los estudiantes, que creo que eso es lo único que se pierde en esta virtualidad y de una manera bastante fuerte. Y sin emoción, sin emociones percibidas, es muy difícil que tengamos educación, ¿no? Entonces, es un punto que me parece que es importante a destacar. De mi parte, creo que nada más, y en todo caso voy a escuchar lo que diga también el profesor Wellington para después de última aportar al debate. Sí, muchas gracias, profesor. Muito obrigado, professor Marcelo, por vossos comentários bastante intrigantes e estimulantes de perguntas. E eu realmente fico muito feliz com suas palavras. E eu gostaria de passar agora
palavra ao nosso terceiro participante do painel, o professor Wellington, para que, da mesma maneira com a o professor Henrique e o professor Marcelo nos brindaram com comentários pertinentes, relevantes e extremamente instigantes, você possa também proferir as vossas reflexões nesse painel aqui. Muito obrigado por sua participação, o senhor tem a palavra. Muito bem. Um bom dia a todos. Eu quero começar a minha fala cumprimentando inicialmente o professor André Calado, agradecimento meu ao organizador, o César Bornia. Para mim é uma honra, um privilégio poder participar de um painel de tão alto nível, com o professor Henrique Luiz Correia, o professor Marcelo. Realmente, para mim, é um verdadeiro privilégio. Inicialmente, eu gostaria de citar um fenômeno histórico. A primeira edição deste Congresso Brasileiro de Custos, primeira edição, aconteceu na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, em 1994. Historicamente, eu tive o privilégio até de apresentar a primeira fala, viu, André, lá, com o professor Masayuki, em São Leopoldo, na primeira edição do Congresso. Vejam, 1994, estamos falando de 26 anos atrás, claro, porque estamos hoje aqui na 27ª edição do Congresso, né? Mas a curiosidade histórica, senhoras e senhores que nos assistem, a curiosidade histórica tem a ver com a temática do nosso debate de hoje. Por quê? Porque no primeiro dia do primeiro Congresso Brasileiro de Custos, da primeira edição, em 94, um dos temas apresentados foi exatamente o seguinte: novas metodologias adotadas para o ensino de custos no Brasil. Vejam, senhores, a coincidência. 26 anos atrás, esse tema estava, obviamente, não tínhamos a pandemia, não tínhamos o ambiente que hoje temos, mas, na minha opinião, é digno de nota, né? Destacar que já 26 anos atrás esse tema estava. Claro que em outro contexto, não se estava falando de pandemia, de educação remota, mas já se falava em como ensinar custos de uma forma eficiente e eficaz, né? Então, para mim, me parece que é digno de nota essa feliz coincidência. Inicialmente, eu gostaria de colocar que, na minha opinião, na minha visão, o advento da pandemia, né, e o ensino remoto, e aqui, claramente, não estaremos falando apenas do ensino de custos, mas de ensino de forma geral, né? Na minha opinião, o primeiro aspecto a destacar é que é uma excelente oportunidade, uma verdadeira oportunidade de ouro para nós começarmos efetivamente a utilizar as chamadas metodologias ativas de ensino. Metodologias ativas centradas no aluno que há tantos anos se fala. Eu, pessoalmente, participei de um curso em Harvard, aquele curso, o professor Henrique Luiz Correia, em Harvard tem aquele curso de aplicação do método do caso no ensino, talvez o professor Luiz Correia conheça. Eu assisti, veja isso, eu participei de uma turma em 2006, 14 anos atrás, já se falava, o aluno tem que ser o protagonista. O protagonista não deve ser o professor, né? O professor tem que ser o facilitador. O protagonista é o aluno. O aluno. Então, me parece, para iniciar aqui a minha fala, que, infelizmente, em função da pandemia, mas, por outro lado, felizmente, porque é uma ótima oportunidade de nós, professores, começarmos efetivamente a praticar o ensino centrado no aluno, onde o aluno é o protagonista. Bom, o que significa isso? Significa, por exemplo, né, que o aluno, na minha opinião, primeiro,
no ensino remoto, nós, professores, deveríamos induzir mais os alunos a uma coisa que, infelizmente, pelo menos eu, pessoalmente, acho que outros professores também, e não apenas no Brasil, que é o problema de os alunos, pelo menos os meus alunos, eu não consigo fazê-los ler previamente os textos nas minhas aulas presenciais. E agora, uma das primeiras coisas que eu acho é que nós deveríamos forçar essa situação. O aluno deveria vir para uma aula remota já tendo lido os textos teóricos, para que a aula remota seja destinada apenas, entre aspas, né, à discussão de casos concretos, a esclarecer dúvidas dos alunos. Né? Então, me parece que nós deveríamos insistir neste ponto, exigir leitura prévia dos alunos, até porque eu tenho a impressão que o ensino remoto ele é mais eficiente no uso do tempo. O que eu quero dizer, no ensino presencial, o professor chega na sala de aula, via de regra, o professor chega na sala de aula no horário previsto para iniciar a aula, mas dificilmente a aula começa efetivamente no horário. Eu não sei, professor Henrique, se nos Estados Unidos como é que é a cultura aí, mas no Brasil, bom, e você tem uma experiência no Brasil também, né? Vamos esperar 5, 10 minutinhos até que os alunos vão chegando para começar. Bom, conclusão que se acaba perdendo alguns minutos do início da aula e no final, muitas vezes, também os alunos forçam um pouco a barra, saem um pouco mais cedo. Bom, no ensino remoto, e eu daqui a pouco vou dar alguma experiência da FIPECAF, a nossa fundação aqui, no ensino remoto, eu tenho a impressão que nós podemos ser mais rigorosos. Um exemplo, a aula vai começar às 7h30. Às 7h30, os alunos não têm mais aquela desculpa de terem que se locomover de ônibus, de metrô. Professor, não, o aluno já está em casa. Então, eu tenho que começar às 7h30. Tá bom, não vamos ser tão rigorosos, 1 minuto ou 2, mas isso que eu estou falando eu venho praticando. Inclusive, ontem à noite, quando eu dei aula, eu pratiquei isso. 7h30, 7h32, vamos começar a aula. Todo mundo está em casa. O pessoal está trabalhando de casa. Né? A maioria não está no emprego. E se tiver, né, André, se tiver alguns alunos que estejam hoje trabalhando presencialmente nas suas empresas, naquele horário eles poderão estar na frente do computador na própria empresa. Me parece, tá certo? Então, a primeira coisa que eu entendo que nós podemos ser mais eficientes no uso do tempo. Outra coisa também, então, leitura prévia, eu acho que nós devemos insistir em que os alunos, exigir que eles leiam antes. E um outro ponto é o seguinte, com o ensino remoto, eu entendo que nós devemos utilizar mais e mais o trabalho em grupo. Por quê? Para que as aulas remotas não se tornem cansativas para os alunos. Então, uma sugestão, um exemplo, né? Uma sugestão. 40, 45 minutos de aula expositiva, online, remota, né? Aula expositiva. Faça uma parada, um intervalo de 15 ou 20 minutos para que os alunos resolvam exercícios e casos em grupos. E aí eles se separam, o professor se ausenta por 20 minutos, forma os grupos. Depois de 20 minutos, voltamos para a sala de aula e discutimos as diferentes soluções apresentadas pelos grupos. Isso torna a aula menos cansativa e mais dinâmica. Eu tenho praticado esse tipo de intervalo para que os alunos trabalhem em grupos. Eu tenho praticado 2 intervalos em cada aula. Uma aula padrão tem de 3h30 a 4 horas. Né? Dentro dessas 3h30 ou 4 horas, eu tenho 2 intervalos de 20 minutos só para resolução de exercício pelos alunos em grupos.
Fora os 15 minutos de intervalo normais, que é para eles descansarem, tomarem um café, etc, etc. Então, é uma saída que eu tenho utilizado e sugiro fortemente. Por quê? Porque o aluno vai se cansar menos. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é o seguinte. No ensino de custos, eu diria até de contabilidade de modo geral, como eu poderia dizer, a trilogia que eu sugiro em que haja concentração nas aulas de custos, eu sugiro utilizar a trilogia, professores, André, professor Henrique, professor Marcelo, todos que nos assistem, né? Temos vários professores e professoras nos assistindo neste momento. Então, eu queria sugerir aquilo que eu venho praticando, né? Que é o seguinte: no ensino de custos, sempre nos apegarmos, né? Usarmos como âncora uma trilogia que eu chamo, brincando um pouco, eu chamo de Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade da contabilidade e particularmente da contabilidade de custos. Que trindade é essa? Que trilogia é essa? Esta trilogia a que me refiro, para motivar ainda mais as aulas, é composta das seguintes entidades: mensuração, informação e tomada de decisão. Mensuração, informação e tomada de decisão. Professor Marcelo, eu costumo fazer uma broma, hablando em espanhol para ellos, Henrique, em espanhol, eu brinco com os alunos, né? Em espanhol, qual é a Santíssima Trinidade de la contabilidad de costos, que é a medición, la información y la toma de decisión. Sí. Então, a começar o processo de ensino, veja, professores, professor Henrique, professor Marcelo, todos que nos assistem, é muito comum o professor de contabilidade e o professor de contabilidade de custos focar, concentrar-se quase que exclusivamente na primeira entidade, que é a mensuração, a medição. Cálculo, números. Bom, isso é tipicamente a visão, claro, da contabilidade, do contador. Porém, a minha sugestão é que o processo de ensino e aprendizagem comece pela última entidade, que é a tomada de decisão. Que nós, professores, primeiro coloquemos o foco, o centro da atenção na tomada de decisão. A partir do momento que os alunos se concentram no processo de tomada de decisão, aí nós vamos mostrar para eles como é importante dispor de informação. Então, eu tomo melhores decisões quando eu tenho boas informações. Mas para eu ter boas e precisas informações, eu preciso de uma boa mensuração. Então, eu volto, né? Eu começo o processo na tomada de decisão, venho para a geração da informação e chego na mensuração, na medição, no cálculo, que aí sim eu tenho uma contabilidade de custos. Isto me parece que motiva muito os alunos. Então, nós, professores de contabilidade e contabilidade de custos, sempre, na minha opinião, sempre deveríamos trazer, junto com a medição, com o cálculo, sempre trazer a tomada de decisão. E aí o que eu me refiro é tomada de decisão, por exemplo, sobre precificação, né, pricing, né? E aí, pessoal, vejam, a riqueza do processo de ensino e aprendizagem, a riqueza, porque quando eu falo em tomada de decisão sobre preços, né, pricing, precificação, eu tenho uma interação de contabilidade com marketing, por exemplo. Eu posso ligar com disciplinas de marketing, e os alunos adoram isso. Os alunos, na minha opinião, os alunos adoram isso. Então, precificação,
que na minha opinião é uma das decisões mais importantes que tem numa empresa, e como que a contabilidade de custos pode. Não estou querendo dizer com isso, não estou dizendo que os preços serão formados com base nos custos. Por favor, claro, não estou falando isso. Estou dizendo que a informação de custo dos produtos ajuda no processo de tomada de decisão sobre preço. É uma variável. Estou falando também, num segundo momento, em tomada de decisão sobre produzir internamente ou encomendar fora a fabricação de uma peça, de um componente, de algum material. Os alunos adoram saber que eles são partícipes dessa decisão. Comprar fora ou produzir internamente. Estou falando, por exemplo, de uma decisão de manter ou descontinuar um produto. Manter ou descontinuar um produto. Manter ou descontinuar um cliente. De novo, o que eu quero, terceirizar ou não uma atividade, né? Outsourcing. Decisões sobre outsourcing, insourcing, internalizar uma atividade que estava terceirizada, ou ao contrário, terceirizar uma atividade que estava internalizada. E assim por diante. Decisões, por exemplo, sobre aceitar ou não pedidos especiais de clientes. Então, o que eu quero dizer é que, tudo isso que eu falei, na minha opinião, sempre deveria já vir sendo aplicado, mesmo no ensino presencial. Mas agora, com o ensino remoto, online, na minha visão, é muito mais importante que o ensino da contabilidade de custos seja totalmente vinculado com o processo de tomada de decisão. Essa é a primeira visão que eu tenho. Um outro aspecto que eu gostaria de mencionar, sim, então, voltando, tudo isso que eu falei foi ancorado no conceito de Santíssima Trindade, né? Mensuração, informação e tomada de decisão. O segundo aspecto que eu gostaria... Então, encerrando a primeira parte da minha fala, é isso. Em resumo, focarmos no ensino centralizado no aluno. O aluno tem que ser o protagonista. Bem, agora, na segunda parte da minha intervenção, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da... Professor, agora, há poucos minutos atrás, o professor Henrique falou da entrada das Big Techs, né, no ensino educacional. Isso já é uma realidade, né, professor Henrique? E um dos aspectos citados foi a escala. A escala. É verdade, por um lado, claro, sem dúvida, o receio que eu tenho, né, o medo que eu tenho, a ressalva que eu faço é o seguinte: quanto mais escala, menos proximidade, menos controle do professor, menos diálogo interativo, menos individualidade. Então, me parece que deve haver aí, não sei se um trade-off, ou não sei se haveria um ponto de equilíbrio, ou talvez não. Talvez não. Talvez não. Eu acredito que não é bem o caso de achar um ponto de equilíbrio. Ou vai para a escala, milhares de alunos, ou vai para o ensino mais individualizado, mesmo remoto. O que eu quero dizer com isso, senhores e senhoras, é o seguinte: na minha visão, eu identifico hoje, principalmente a partir da pandemia de coronavírus, eu identifico 5 diferentes modalidades de ensino. 5. Eu gostaria de compartilhar e ouvi-los, né? Ouvir o professor Marcelo, o professor Henrique, o que acham dessa minha visão de 5 modalidades. Vejam bem, quais são essas 5 modalidades de ensino hoje possíveis? Não estou querendo dizer que elas já existem no mundo real das empresas, mas, na minha opinião, são modalidades possíveis. Primeiro é o presencial. O tradicional ensino presencial, 100% presencial. Aluno em sala de aula, professor em sala de aula. Esse é o mais tradicional, não há dúvida. Presencial. 100% presencial.
A segunda modalidade que eu identifico é o ensino à distância, EAD, ensino à distância, 100% à distância. 100%, que existe também. No nosso mundo de hoje existe o ensino 100% à distância. Basicamente, significa que 100% das aulas, todas as aulas são gravadas e ficam lá à disposição dos alunos. Eventualmente pode ter aula chat, aula de meia hora, 1 hora por semana, para esclarecer dúvidas, com monitores, com tutores, né? Mas o ensino 100% à distância, né, é o que eu chamo de EAD puro, ensino à distância puro, né, 100% de aulas gravadas à distância. A terceira modalidade que eu identifico é o híbrido. Já foi citado hoje aqui pelos senhores. O ensino híbrido significa mesclar aulas gravadas com aulas ao vivo. Com aulas ao vivo, né? Com aulas síncronas com aulas assíncronas, né? Vejam que é diferente do EAD. O EAD puro, ele tem praticamente todas as aulas gravadas e uma vez por semana tem aula de chat, para tirar dúvida. Esse é o EAD. O híbrido não. O híbrido tem, por exemplo, 50% de aulas gravadas, assíncronas, e 50% de aulas ao vivo, isto é, síncronas. Então, essa para mim é a terceira modalidade. Presencial, puro, EAD puro e híbrido. Agora vem a quarta modalidade. A quarta modalidade é um ensino online, portanto, à distância, porém, com 100% das aulas ao vivo. 100% das aulas síncronas ao vivo. Na FIPECAF, a FIPECAF, eu não sei, o professor Henrique conhece a FIPECAF, a nossa fundação, ou não? Eu conheço a fundação, conheço a FIA, conheço várias fundações. Até hoje ensino na FIA, uma vez por ano vou lá ensinar para eles administração de operações MBA. Conheço Aliás, agora já que demos um toquezinho de informalidade aqui para a turma, lá na FIA nós temos o Hamilton Luiz Correia, que eu sempre me perguntei se tinha um parentesco. Era meu primo. Como? Se era meu primo. Hamilton. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, a FIPECAF é uma das 3 fundações. A FIA é nossa co-irmã, temos a outra irmã que é a FIP, na área de economia, e a nossa fundação, que hoje eu presido, que é a FIPECAF, é uma das 3 fundações da FEA, sendo que a FIPECAF está ligada à área de controladoria, contabilidade e custos, que é a minha área. O que eu quero dizer com isso? A FIPECAF lançou aquilo que eu estou chamando de quarta modalidade. Qual é essa quarta modalidade? Aulas online, síncronas, todas ao vivo, porém, com uma pequena quantidade de alunos. Uma pequena quantidade de alunos. Por quê? Porque nós chamamos de MOB, na FIPECAF chama-se MOB, M-O-B-I. Né? Nessa quarta modalidade, MOB, o objetivo é que as aulas sejam muito parecidas com as aulas presenciais. Tem todas as características das aulas presenciais, exceto que o aluno está de um lado do computador e o professor do outro. Parece-me que o professor Henrique citou isso como sendo uma característica importante, né? De que as aulas à distância sejam o mais parecida possível com a aula presencial. Então, essa é a grande diferença. Nós vamos ter aí no máximo, nessa modalidade MOB, 30, no máximo 40 alunos por turma. Cada aula, além do professor, tem um auxiliar docente, que dá apoio ao professor durante toda a aula. Durante toda a aula, temos o professor e o auxiliar docente. Enquanto os alunos estão fazendo trabalhos em grupos,
o auxiliar docente está esclarecendo dúvidas, provendo uma enquete de monitoria. Então, pessoal, resumindo, 100% presencial, 100% à distância, o terceiro, híbrido, presencial e à distância, o quarto é totalmente online, mas 100% ao vivo, síncrono, com turmas pequenas. E, finalmente, a quinta modalidade que eu identifico é esta quarta, quer dizer, aulas, não, desculpa, a quinta modalidade seria, e agora voltando, partindo do pressuposto que as aulas presenciais voltam em 2021, eu teria aulas presenciais físicas na faculdade, porém sendo transmitidas simultaneamente para aqueles alunos do grupo de risco, por exemplo, que estejam nas suas casas, que possam assistir simultaneamente. Ele está em casa assistindo a mesma aula que os outros alunos estão assistindo em sala de aula, na faculdade. Esta, para mim, é a quinta modalidade. Eu não sei se isso faz sentido para os senhores, mas eu colocaria aqui, André, até como um ponto para ser debatido nos minutos aí dos debates, tá? Bem, senhores da mesa, senhoras e senhores que nos assistem, encerrando a minha fala, então, em resumo, eu dividi a primeira parte no ensino centrado no aluno, e a segunda parte numa discussão das 5 modalidades que eu identifico. A partir desse momento, então, eu devolvo a palavra ao professor André Cunha Calado, de novo agradecendo pelo privilégio de ter sido convidado, e a partir desse momento, junto com os meus colegas, à disposição para os debates. Obrigado. Okay. Professor Wellington, muito obrigado por suas palavras, pela sua abordagem, pelas suas reflexões. E eu gostaria de, nesse momento, fazer uma pequena reflexão sobre o conjunto de argumentos e pontos que foram apresentados pelos 3 participantes do painel. E eu acho que a partir daí, para as pessoas que tiveram o privilégio de nos assistir até esse momento, eu acho que fica claro um ponto, quer dizer, para mim fica claro um ponto. Nós estamos diante de um caleidoscópio, que não existe uma única lente. Existem N perspectivas que não são mutuamente excludentes e que estão dentro de um contexto extremamente complexo e diverso, né? Que, como nós temos aqui um apresentador nos Estados Unidos, um apresentador na Argentina, temos um apresentador no Brasil. Se nós tivéssemos outras pessoas em outros locais do mundo, talvez nós tivéssemos até outros insights que pudessem tornar essa discussão cada vez mais heterogênea, o que me faz pensar no seguinte aspecto. Talvez seja difícil imaginarmos uma solução padrão e que talvez cada instituição, cada curso, cada contexto institucional encontre a melhor alternativa para a sua realidade própria, né? Questões de orçamento, questões de disponibilidade de recursos humanos, questões de tecnologia, questões de sociedade, né? Talvez em alguns lugares o ensino remoto não seja uma opção viável no médio e longo prazo por questões tecnológicas. Talvez outros não adotem a tecnologia como plataforma principal, como estratégia institucional para o futuro. A questão do tutor que foi comentado, como a instituição vai considerar o tutor? Ele vai ser um acessório? Ele vai ser o principal? As hierarquias de instituição, como o professor Wellington colocou, por exemplo, na Inglaterra, o ensino, ele tem uma hierarquia bem distinta. Existem as universidades consideradas tradicionais, chamadas modernas, elas trabalham com estilos distintos, algumas até considerando o ensino presencial como uma parte introdutória e outra parte com estudos independentes. Quer dizer, não há uma fórmula, pelo meu ponto de vista. Então eu gostaria de devolver a palavra aos participantes do painel para, assim, alguns comentários, 5 minutos, sobre
esse conjunto de comentários que foram feitos pela mesa para ver como é que isso fica dentro de uma realidade a médio prazo ou a longo prazo, se isso é uma coisa de curto prazo, ou se vai ficar, ou se vai voltar. O que cada um pensa com relação a isso? Vamos começar aqui com o Henrique. Vamos lá, Henrique. Depois Então, desses comentários, o que você acha? eu estava ouvindo atentamente todas as contribuições aí, aprendi muito, na verdade, agradeço muito aos meus colegas painelistas. O professor Wellington estava mencionando as 5 modalidades que ele considera, e eu fiquei pensando aqui, paralelos com o que a gente tem feito aqui na Business School, né? E na universidade como um todo também, a gente, de certa forma, começou a oferecer programas, cursos em pelo menos 3 das suas 5 modalidades, né? A gente, no primeiro semestre, a gente foi 100% síncrono, então a gente foi, vamos dizer, totalmente modelo 4, professor Wellington, a gente foi forçado a isso. Então, 100% síncrono, 100% das aulas síncronas, porque a gente baseia o jeito que a gente compete no mercado com essa proximidade, essa questão da interação entre professor e aluno. Como os alunos começaram a se ressentir muito, alguns pelo menos, né, da não presença física, que a vivência universitária, principalmente graduação, ela passa muito por viver a universidade aqui nos Estados Unidos, principalmente, que todo mundo muda para o campus, né? Tem dormitório para os estudantes. Então, os alunos querem muito essa vivência, essa convivência. É o momento em que eles deixam de ser dependentes completamente dos pais, começam a pensar lavar sua própria roupa, aquelas coisas todas. Então, a gente, ao mesmo tempo, começou a sofrer uma série de solicitações dizendo o seguinte: já que as aulas são 100% online, então você me dá um desconto de tuition, né? E a gente depende de tuition, a gente não podia dar esse desconto e não queria dar esse desconto. Então, a gente no segundo semestre, quer dizer, no termo que é o outono, né? Começou em setembro, a gente facultou aos alunos virem ao campus e facultou aos alunos que preferiram ficar em casa por terem grupo de risco, como o professor Wellington mesmo falou, ou porque moram com alguém em grupo de risco, né, preferiram ficar remotos. E isso exigiu um investimento grande em tecnologia, a gente reformulou toda a tecnologia das salas de aula, e hoje a gente tem um ambiente que, por um lado, garante o distanciamento social na sala de aula. Se todo mundo resolver vir para a sala de aula, é mais complicado. A gente não tem salas que conseguir ter 40 pessoas distanciadas socialmente. Mas a gente consegue ter 15, 20 pessoas distanciadas socialmente e 15 pessoas remotas. Como a interação a gente considera muito importante, a gente comprou uma tecnologia interessantíssima, assim, que tem uma câmera de alta definição, né? Que foca em quem está falando, e ao mesmo tempo os alunos estão na sala de aula, fica projetada na tela principal, projetada todas as carinhas de todos os colegas que estão remotos. E os colegas remotos estão vendo todos os que estão presencialmente na sala de aula, para aumentar assim, a similaridade com aquele ambiente de sala. Então, a gente está praticando isso já. Então, eu dou aula, às vezes tem, sei lá, 7, 8 alunos presencialmente, tem 16 alunos remotos. A educação executiva, a gente teve uma solicitação, por exemplo, do Disney Institute, né, que é a parte da consultoria para as empresas sobre qualidade de serviços, etc. Eles queriam um programa totalmente assíncrono, totalmente online, para facultar aos vendedores deles, né, a equipe de vendas deles, assistir às sessões em qualquer momento que eles quisessem. Não queria amarrar com o síncrono. Então, ao mesmo tempo, a gente tem um outro programa, uma empresa de engenharia chamada Answer, que também é um programa de treinamento, que a gente está indo do mesmo modelo que a gente fez no primeiro semestre, ou seja, 100% síncrono, 100% online, porque eles têm pessoas, né, na Califórnia, pessoas em Boston e pessoas em Orlando, e agora com o Covid está todo mundo trabalhando de casa,
eu estou não querendo me alongar muito, eu quis dizer assim, aquela modalidade do Wellington também, elas, assim, nenhuma, não, e o professor Wellington em nenhum momento falou isso, as instituições não precisam escolher uma, né? Às vezes, para diferentes programas, se você quer uma interação maior, você opta por uma ou por outra. Dentro vamos dizer, de um conjunto de 12 aulas, a gente tem 12 aulas, tem alguns temas que prestam talvez melhor até ao assíncrono. As coisas são mais procedimentais, né? Que é aprender a fazer determinados procedimentos, que o aluno pode repetir até, vamos dizer, se familiarizar com aquilo. Às vezes, a gente tem na sala de aula pessoas com diferentes experiências, então alguns já entenderam aquilo, outros precisam mais vagar, né, no seu aprendizado. Então, um desafio que a gente está se colocando e está sobre um pouco isso qual é o conteúdo que é melhor oferecido assincronamente, qual é o conteúdo melhor oferecido sincronamente, qual é o melhor conteúdo face-to-face, né, no campus em si. Por exemplo, matéria de negociação. É complicado você fazer isso sem o face a face, sem ler a linguagem corporal e etc. Então, isso é uma coisa que provavelmente vai ter que acontecer no campus. Já alguma coisa mais procedimental, né, de aprender o método das partidas rodadas, aí entrando na seara dos senhores, eventualmente, para pessoas que estão mais acostumadas com isso, precisa de uma passada só, já outros estão vendo isso pela primeira vez, que são de várias passadas, então assíncrono é até melhor. Então, eu acho que a gente precisa de um caleidoscópio, que o doutor André falou, né? E a gente contingencialmente, talvez, desenhe métodos e modelos do professor Wellington conforme o programa e até conforme a aula. Sim. Perfeito. Professor Marcelo, quais são seus comentários acerca dessa multiplicidade de pensamentos? Coincido con el profesor Enrique en que la primera instancia se ubica en el modelo 4 del profesor Wellington, ¿no? El 100% sincrónico con las clases en vivo, pero no estamos convencidos de que esa sea la solución a futuro. Muy probablemente tengamos que migrar hacia un híbrido donde el material sincrónico exista, las clases en vivo, pero también el material asincrónico necesario para la revisión, volver a estudiar. Coincido con el profesor André, que dijo algo que en Argentina es ha dado justo en la tecla, se dice en español, ¿no? Ha pegado el tiro, ha acertado el tiro, y que es la heterogeneidad de todas las universidades y su realidad, ¿no? Su realidad para con la población estudiantil, el entorno social, hace que distintas universidades, en mi caso, yo trabajo en 3 universidades, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Lomas de Zamora, que es periférica en el conurbano de la provincia, y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, el ITBA, que es una universidad privada. El Instituto Tecnológico, la universidad privada, ya ha optado por todo hacer virtual hasta el próximo año. O sea, hasta la mitad del 2021 va a ser todo virtual, con el modelo 4 del profesor Wellington, clases en vivo con material asincrónico también allí, pero todo en vivo. La Universidad de Buenos Aires, en cambio, ya va a un modelo más híbrido, ¿no? De mezcla, y pretende para el 2021 los exámenes, evaluaciones presenciales, no virtuales, ¿no? Mientras que la Universidad de Lomas de Zamora, que tiene un entorno más complicado, como decía el profesor André, un entorno social más dificultoso, con más carencias, con más problemas para acceder a la tecnología, está viendo modalidades para entrar en un híbrido, pero con posibilidad de usar herramientas que permitan a los estudiantes
utilización de datos sin costo, ¿no? Porque si no, no van a tener acceso a las herramientas virtuales. O sea, me parece que es, bueno, a mí me pasa lo mismo que al profesor Enrique y al profesor Wellington. Creo que estamos aprendiendo mucho en este panel porque cada uno con sus distintas realidades ha aportado muchísimo a todo esto. Y creo que cada uno en sus reflexiones nos ayuda a ubicarnos en lo que dice el profesor Andrés. Me parece que no vamos a encontrar una solución patrón, ¿no? O una solución homogénea que resuelva los problemas de la educación en todos los ámbitos de la contabilidad, no solamente la contabilidad de costos. Así que pienso que todavía tenemos mucho camino por andar, mucho por andar y mucho que aprender por sobre todas las cosas en esta instancia. Creo que yo les agradezco los valiosos aportes porque me llevo muchas ideas para reflexionar y para pensar. Perfeito, professor. Professor Wellington. Bem, depois de tudo isso, não há quase mais nada para acrescentar, né? Vocês esgotaram o assunto. A partir da visão caleidoscópica do André Cunha Calado, né? Das considerações, primeiro do professor Henrique, e agora, por fim, do professor Marcelo, eu só tenho que concordar com todos vocês no sentido de que, certamente, não há uma única solução. Não há uma única solução, concordo com todos vocês, que o professor e os dirigentes, os gestores educacionais, precisam estar atentos às diferentes realidades. E aí, professor Marcelo, eu diria não só as diferentes realidades de uma população, de uma cidade, de uma região, não só isso, sim, mas não só. Mesmo dentro de uma comunidade, de uma cidade, dentro de uma universidade, há diferentes realidades. Há cursos de diferentes naturezas. No limite, né, no limite, cada aluno é diferente. O professor tem que estar atento a essa. Claro, eu não estou querendo dizer ingenuamente que o professor vai ter uma solução individual para cada aluno, talvez seria muita pretensão. Mas eu acho que o professor precisa ficar, os professores precisam ficar atentos a essas diferentes demandas, diferentes características. O professor Henrique colocou, trata-se de um curso de curta duração ou de longa duração, por exemplo, né? E assim por diante. Então, de fato, é isso. Quer dizer, eu acho que nós... Aliás, queria até dizer, viu, professor Henrique, que na FIPECAF nós estamos também analisando e estudando as condições para ter salas de aula equipadas, como você falou, né? Aquele equipamento que os alunos vejam, como você disse, né? Que na minha taxonomia estaria na quinta categoria, né? A FIPECAF está estudando isso, né? Que me parece que realmente é diferente, né? Você imagina alguns poucos alunos em sala de aula, fisicamente na universidade, vendo no painel, nas telas, os alunos que estão em casa, vendo a sala de aula e a câmera acompanhando a fala do professor. Me parece que nesse modelo, né, Henrique, o professor não precisa ficar parado no mesmo lugar, ele pode caminhar, pode levantar, a câmera capta a imagem e os... A gente pode configurar ela para procurar quem está falando, né? Localiza de onde está vindo o som e foca. Então, se um aluno fizer uma pergunta, ela vira a cabecinha dela e vai para o aluno, e aí foca no aluno. E tem uma grande angular que pega todos os alunos ao mesmo tempo na sala. Tem várias câmeras. Entendi. E vocês têm aí várias salas com esse equipamento ou, por enquanto, apenas algumas salas? A gente botou em todas as salas. Agora, a escola até fez um investimento grande, né? Porque tudo isso é caro. A gente fez em todas as salas. Uma coisa que a gente não tem ainda em todas as salas é um outro equipamento que é caro também, que é uma espécie de um quadro branco, porque isso é uma dificuldade, assim, a gente que
usa muito quadro branco, eu uso muito quadro branco, né, para desenhar coisas, desenvolver coisas. Você focalizar uma câmera no quadro e a pessoa vê analogicamente assim, você escrevendo, fica mais complicado. Aí tem uns quadros que você usa umas canetas mágicas, né? E aí é até interessante, porque se eu quero desenhar um círculo, por exemplo, eu desenho um círculo em peito e se eu configurar o quadro mágico, ele cria um círculo perfeito imediatamente, né? Se eu faço vamos dizer, um gráfico cartesiano torto, ele endireita o gráfico cartesiano. Coisa assim, Isso né? para mim seria ótimo, Então, né? Com a minha habilidade. Exato, para mim também. E aí, a escrita, né? Às vezes não é muito clara, ele endireita a escrita. Quer dizer, e isso aumenta muito a definição do que o aluno remoto está enxergando. Né? Porque não fica simplesmente uma câmera tentando capturar o que a gente escreveu na quadro. Né? Então, isso a gente só tem 2, por enquanto, mas a ideia é a gente ir incorporando poucos nas salas de aula também. Né? Aquela outra tecnologia, a gente decidiu para todas as salas e valia a pena. Para todas as salas, na universidade inteira, na verdade. Foi um investimento de alguns milhões aí. De dólares. De dólares. Muito bem. Ok, então é isso, André. Eu só tenho a concordar com todos. É isso. Vamos ficar atentos, né, às necessidades e demandas específicas dos nossos diferentes alunos, diferentes cursos, diferentes circunstâncias. Eu acho que se a discussão continuar, você vai ter uma realidade de aula noturna, pode ser um pouco diferente da diurna, e aí vai embora. Tem todo um campo. Para finalizar minha fala, a única alerta que eu diria colegas professores, fiquem atentos, né? Não vamos nos acomodar às situações, porque temos uma crise e é uma grande oportunidade. É isso. Eu realmente gostaria de dizer nesse momento a satisfação que eu tenho e a honra que eu tenho de participar dessa mesa, não só pelo tema que foi abordado, mas pela companhia que eu pude compartilhar nessa 1h30, né? E eu queria dizer que eu acredito que praticamente todos que estejam assistindo devem estar muito tristes, porque o nosso tempo está quase se esgotando e com certeza, professor Wellington, nós poderíamos passar aqui a tarde inteira e não esgotaríamos o tema de abordagens, de perspectivas e problemas, né? Porque o dilema é grande e eu queria encerrar as minhas palavras citando 2 livros que eu li na década de 80, que eu acho que eles nos acompanharam de maneira indireta aqui. O primeiro deles é um livro mais antigo, chamado Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, né? Que nós estamos diante de um mundo novo, não sabemos exatamente qual é, né? Onde o Big Brother virou o auxiliar do professor, né? Sem querer. Na verdade, o Big Brother virou o nosso Big Teacher. Né? Isso poderia até ser um artigo, tá? Eu acho interessante essa analogia, né? Teremos o Big Teacher, não mais o Big Brother, né? ou contextualizando o Big Lecturer, dependendo se for o caso, né? E também o nosso autor, que eu também tenho muita admiração, chamado Alvin Toffler. Nem todo mundo leu Alvin Toffler na década de 80, mas quem teve o privilégio de ler Alvin Toffler, principalmente no livro A Terceira Onda, vivencia o que ele escreveu. É um livro que eu tenho aqui na minha estante, eu sempre releio quando eu posso. Quem leu A Terceira Onda e Choque do Futuro vivencia o que ele refletiu há 40 anos atrás. É interessantíssimo. E nós vivemos isso. O admirável mundo novo em um mundo aberto imaginado por Toffler. E, digamos assim, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês e pedir palavras finais dos 3 participantes da mesa para que nós possamos
encerrar essa sessão com chave de ouro. Professor Henrique, por favor, suas considerações finais. Bom, da minha parte, eu queria novamente reiterar o agradecimento aí à coordenação pelo convite e agradecer tremendamente aos meus três colegas painelistas que me deram um bocado do que a gente chama aqui de food for thought, né? Muito alimento para pensar, muito combustível para pensar. Muitos insights interessantes do professor Portelo. Para mim, ficou gravado aquela iniciativa de, vamos dizer, governo ou organizações que não visam lucro, ajudando ao aluno de menor capacidade de pagamento, quanto consome dados, né, que vem do domínio .edu.ar, e aí esse dado não conta. Me pareceu uma solução maravilhosa, assim, uma coisa muito interessante, criativa e que, assim, todo mundo tem um telefone celular hoje em dia, em quase praticamente qualquer classe social, né? O professor Wellington, com as suas colocações aí dos modelos, né, e professor André, com o caleidoscópio, com a brincadeira de a gente pensar que modelo, na verdade, pode ser melhor em cada ambiente, foram aprendizados que eu, entre outros, levo daqui. Então, agradeço muito. Um grande abraço. Muito obrigado, professor. Professor Marcelo, suas palavras finais, por gentileza. Bueno, agradecerles nuevamente la invitación. Ha sido, como dijo el profesor Wellington, un privilegio estar aquí con estos colegas. También, como dice el profesor Enrique, me llevo muchas cosas para pensar y para reflexionar. Me gusta el tema y es algo en lo que estamos. Y los que estamos en este tema somos apasionados, ¿no? Hacemos la docencia con pasión y entonces nos preocupa mucho cómo llegar a eso que el profesor Wellington creo que dijo muy bien. También tenemos que pensar en el alumno como protagonista, como el receptor principal de nuestros, no sé, llamarlos servicios. Son servicios que nosotros le brindamos a estos alumnos y para eso los tenemos que observar, los tenemos que entender, como dijo el profesor André también, ¿no? No solamente pensar en la situación social, sino en sus propias percepciones. Me parece que eso es muy importante y bueno, ha sido un placer muy grande participar en este congreso brasilero y con estos prestigiosos colegas. Muchas gracias. Muito obrigado, professor Marcelo. Professor Wellington, por gentileza, suas considerações finais, suas palavras finais. Minhas palavras finais são, primeiro, de manifestar, reiterar o privilégio de ter estado com estes painelistas. Segundo lugar, cumprimentar os coordenadores responsáveis, na pessoa do professor César Bornia, parabenizar pela realização de mais uma edição deste congresso, a 27ª edição. E, por fim, ao público em geral que nos assiste, quero enviar um grande abraço, desejar felicidade a todos e todas, sucesso, felicidade e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Em nome da Associação Brasileira de Custos, eu gostaria de agradecer a grande participação que vocês tiveram, um excelente debate. Tenho certeza que todos sairão dele com muitas reflexões, com muitas dúvidas, muitos desafios, mas também muita vontade de continuar trabalhando. E para os apaixonados do tema, eu tenho certeza que muitos sonharão com esse debate. Pelo menos hoje à noite, muitos sonharão. E desejo a todos um feliz dia, um grande abraço, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns a todos. Obrigado. Até logo, felicidades. Muito obrigado. Gracias.